Adolfo Caminha nasceu em Aracati, no Ceará, em 29 de maio de 1867. Foi um importante escritor do movimento naturalista no Brasil. Ele iniciou a carreira militar na Escola Naval, mas abandonou a vida militar para se dedicar à literatura e ao jornalismo. Bom, a sua escrita ela é marcada por uma abordagem direta e ousada de temas considerados tabus para a época, como o erotismo, o racismo e a homossexualidade. A sua obra mais conhecida é Bom Crioulo, que causou escândalo por tratar de um romance homoafetivo em ambiente militar. Caminha também colaborou com jornais e revistas literárias do Rio de Janeiro, cidade onde viveu seus últimos anos. Morreu precocemente aos 30 anos em 1º de janeiro de 1897, vítima de tuberculose. Apesar da breve carreira, deixou uma contribuição significativa para a literatura brasileira, sendo hoje reconhecido por sua coragem temática e estilo inovador. Outras obras de Adolfo Caminha, como A Normalista, que retrata a história de Maria do Carmo, uma jovem que sonhava em ser professora, mas ela acaba sendo destruída pela moral rígida, pelo machismo e pelas fofocas de uma sociedade conservadora. Mesmo sendo recatada e religiosa, ela é julgada, perseguida e tem sua vida arruinada, mostrando a crueldade do meio em que vive. Outra obra é no País dos Inhanques. Apresenta a visão de Adolfo Caminha sobre os Estados Unidos, país que ele descreve como organizado, moderno e prático. Ao contrastar com o Brasil, ele critica o atraso nacional, a desigualdade racial e a elite preguiçosa, exaltando o progresso norte-americano como exemplo do que o Brasil não consegue ser. E a próxima obra, que é a ser descrita, é O Bom Crioulo, outro livro marcante de Adolfo Caminha. O contexto histórico de Bom Crioulo é de um Brasil recém-saído da escravidão, mergulhado em contradições sociais e raciais, com uma elite tentando se modernizar e apagar o passado escravocrata, enquanto carregava profundos preconceitos. Adolfo Caminha, com a lente crua do naturalismo, expôs as feridas dessa sociedade, o racismo latente, a hipocrisia sexual, a violência institucional e a marginalidade, ao colocar no centro da narrativa um casal homossexual interracial, dentro de uma instituição símbolo da ordem nacional, a Marinha. O autor criou uma obra de extrema coragem e provocação, que permanece relevante até hoje por suas discussões sobre identidade, desejo e exclusão social. O livro foi recebido com escândalo e silenciado por décadas, sendo redescoberto e revalorizado principalmente a partir da segunda metade do século XX. Na obra, é possível identificar claramente as principais características do naturalismo, uma escola literária que busca retratar o ser humano de forma objetiva, destacando a influência do meio, da herança biológica e das condições sociais sobre o comportamento. Uma das características centrais é o determinismo. Os personagens são condicionados pelas circunstâncias sociais, pela origem e pelo ambiente em que vivem. No caso de Amaro, isso é muito evidente. Ele é guiado por seus impulsos, pela exclusão social que sofreu e por fatores que fogem do seu controle. Também observamos o zoomorfismo, que é a animalização do ser humano. Amaro, por exemplo, é frequentemente retratado como alguém dominado por instintos como a violência e o desejo, reforçando a ideia de que o ser humano, sobre certas condições, se comporta de forma quase instintiva como um animal. Os ambientes também reformam essa proposta naturalista, são cenários marcados pela degradação social, como os navios, pensões e espaços frequentados por pessoas marginalizadas. Esses locais refletem a dificuldade, a miséria e a exclusão social presente na vida dos personagens. A linguagem também segue essa linha, é objetiva, direta e extremamente descritiva. Ela não só avisa os aspectos mais duros da realidade. O autor, ele apresenta os fatos de forma clara, muitas vezes de maneira crua, para evidenciar a verdade da condição humana. O fatalismo ele aparece quando percebemos que os personagens estão presos a um destino do qual eles não conseguem escapar. Suas escolhas são constantemente determinadas por fatores externos e pelos próprios instintos, o que leva muitas vezes a um desfecho trágico.
E, por fim, a crítica social. A obra denuncia as injustiças, o preconceito racial e a desigualdade e a hipocrisia de uma sociedade marcada pela exclusão. Essa é uma das funções centrais do naturalismo, expor sem filtro os problemas sociais da época. Portanto, a obra reflete de forma muito clara os princípios do naturalismo, tanto na construção dos personagens quanto dos ambientes, na linguagem e principalmente na crítica social que propõe. A primeira característica naturalista a ser analisada é o determinismo, no trecho. Entretanto, já iam 50 chibatadas. Ninguém lhe ouvira um gemido, nem percebera uma contorção, um gesto qualquer de dor. Viam-se unicamente naquele costão negro as marcas do junco, umas sobre outras, entrecruzando-se como uma grande teia de aranha, roxas e latejantes, cortando a pele em todos os sentidos. A passagem apresenta características deterministas, uma vez que o destino do personagem é fortemente influenciado por fatores externos, como a raça, o meio ambiente e o período histórico. Em outro trecho, a característica da zoomorfização pode ser representada. Um pobre marinheiro trabalha como uma besta de sol a sol, passa noites acordado, atura desaforo de todo mundo, sem proveito, sem o menor proveito. O verdadeiro é levar a vida na flauta. A zoomorfização faz presente uma vez que o marinheiro é comparado com uma besta trabalhando de sol a sol. Outra característica naturalista na obra de Bom Crioulo é a linguagem objetiva e descritiva, como no trecho. O vidro de óleo não estava na cantoneira e tinha sofrido uma limpa. A garrafa de água florida que ele deixara pelo gargalo, quando muito podia ter 6 dedos. A latinha de graxa imobilizava-se no chão, de borco ao pé do lavatório de ferro. O assoalho era uma imundície de pontas de cigarro e cuspo. Nessa passagem pode-se perceber uma linguagem objetiva, ou seja, que não tem uma presença parcial e subjetiva, além de apresentar adjetivos caracterizando os objetos. Outra característica fortemente apresentada é a crítica social. No trecho, mas Deus é grande, pensava Bom Crioulo, Deus sabe o que faz, a gente não tinha remédio senão obedecer calada, porque marinheiro e negro cativo, afinal de contas, vem a ser a mesma coisa. Análise da obra. Bom Crioulo foi o primeiro romance brasileiro a trazer um protagonista negro e homossexual. O narrador, embora conte a história de forma objetiva, não esconde seus julgamentos. Ele descreve, por exemplo, o sexo entre os dois como um delito contra a natureza, revelando um olhar moralista e condenatório. E apesar de ter um triângulo amoroso entre Amaro, Aleixo e Dona Carolina, não há afeto real. Os dois adultos disputam o garoto como posse, e não como alguém com quem se deseja construir algo. Outro ponto marcante é a diferença de idade. Aleixo é adolescente, enquanto Amaro e Carolina são adultos muito mais velhos, mas isso não é problematizado. A crítica se concentra apenas na homossexualidade e não na possibilidade de abuso. O narrador também atribui traços femininos a Aleixo, como se quiser justificar a atração de Amaro por ele, enquanto retrata Amaro como alguém bruto, explosivo e violento, associando a sua raça à animalidade e força instintiva. Como a obra seria vista hoje? Se por um lado Bom Crioulo foi duramente criticado no passado por abordar temas considerados escandalosos, hoje ele também provocaria reações negativas, mas por motivos diferentes. Seria visto como retrógrafo em muitas das suas abordagens, especialmente ao associar a negritude à violência, ao tratar a homossexualidade com repulsa e ao silenciar questões como a diferença de idade nas relações. Ainda assim, seu valor permanece como peça de época, útil para refletir sobre os avanços e atrasos na forma como temas raciais, sexuais e afetivos são tratados na literatura brasileira. A história começa apresentando o ambiente hostil e opressor da Marinha Brasileira, um espaço onde a hierarquia militar é rígida, os castigos físicos são comuns e o racismo é naturalizado. Amaro, que recebe o apelido de Bom Crioulo, por ser um marinheiro forte, obediente e fisicamente resistente, vive à margem da afetividade. Apesar de ser visto como um eficiente no trabalho, ele carrega uma vida marcada pela dor e pela solidão. Seu passado é de extrema violência, ele já havia sido açoitado e punido diversas vezes. E para sobreviver emocionalmente, Amaro se torna um homem duro e calado. Tudo começa a mudar quando surge no navio o jovem Aleixo.
Um grumete de feições delicadas, pele clara e aparência totalmente frágil. A diferença entre os dois era gritante. Enquanto Amaro representava a força bruta, a resistência e a dor de uma vida de opressão, Aleixo surge como uma figura da pureza, da juventude e de certa ingenuidade. Desde o primeiro contato entre Amaro e Aleixo, Amaro sempre sentiu uma atração muito forte, quase incontrolável por Aleixo. O sentimento mistura paixão, desejo, carinho e até obsessão por parte de Amaro. Mesmo com a censura da época, o autor deixa claro, por meio de insinuações, que a relação entre Amaro e Aleixo é mais do que uma simples amizade. Eles compartilhavam o mesmo espaço, dormiam juntos, trocavam olhares íntimos e viviam até momentos de proximidade física e emocionais. Essa ligação escondida e não reconhecida socialmente vai crescendo até virar o centro da vida de Amaro. Após um episódio de indisciplina em que Amaro agride um superior, ele é transferido para um posto em terra firme, no arsenal da Marinha do Rio de Janeiro. Determinado a não abrir mão de Aleixo, Amaro o convence a acompanhá-lo para essa nova fase de sua vida. Os dois passam a morar juntos numa pensão que era administrada por Dona Carolina, uma mulher viúva, mais velha, que começou a se interessar por Aleixo, assim que percebeu sua beleza e fragilidade. O triângulo amoroso se torna de forma silenciosamente. Dona Carolina começa a seduzir Aleixo, usando a sua experiência e poder de persuasão. Amaro, por outro lado, começa a mergulhar numa espiral de ciúmes, desconfiança e sofrimento emocional. Ele percebe a aproximação entre os dois, mas se recusa a aceitar a realidade da coisa. A tensão entre eles vai crescendo dia após dia. Aleixo, que no início parecia submisso e ingênuo, aos poucos vai mostrando seu outro lado, seu lado mais ambicioso, sedutor e até manipulador. Ele percebe o interesse de Dona Catarina e começa a corresponder, talvez em busca de proteção, conforto ou até interesse material. Amaro sente-se atraído, rejeitado e até humilhado. Tudo aquilo que ele tinha como certo, que era o afeto de Aleixo, desmorona diante dos seus olhos. O ápice da tragédia acontece quando Amaro flagra Aleixo e Dona Carolina juntos, numa cena que para ele representava a maior traição, a traição máxima. Dominado por um ciúme cego, desespero e um sentimento de abandono insuportável, Amaro mata Aleixo com uma facada, no alto da violência extrema, mas também de profunda dor emocional. O livro vai terminar com uma das cenas mais fortes e simbólica. Amaro fugindo pelas ruas do Rio de Janeiro, sem rumo, completamente perdido entre a culpa, o medo e os fantasmas que assombraram ele durante toda a sua vida. Ele não foge apenas da polícia, mas de tudo que aquela sociedade lhe negou: amor, aceitação, dignidade e a paz interior. O Crioulo não é apenas uma história de crime passional. É um retrato cru e doloroso da exclusão social, racial e afetiva. O livro é um grito sufocado de alguém que nunca pôde amar livremente, que sempre foi visto como inferior e que acabou explodindo em violência, porque foi ensinado a vida inteira que era isso que a sociedade esperava dele. O autor escreveu uma obra corajosa e pioneira, que rompeu tabus a abordar temas como racismo e homoafetividade. Com um olhar realista e sem romantizações, o autor denuncia as opressões enfrentadas por aqueles que vivem à margem: negros, pobres e homossexuais. A tragédia de Amaro escancara o peso da intolerância e do preconceito, e nos faz refletir sobre o quanto a sociedade pode ser cruel com quem ousa viver fora das regras impostas. Embora tenha sido rejeitado por muitos em seu tempo, o romance hoje é reconhecido como um marco da literatura brasileira, tanto por sua força literária quanto por seu profundo valor histórico e social.